Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom exaltar aquele que é digno de receber louvor. Meu querido, eu quero já entrar direto com você na palavra e mais uma vez relembrar cada um de vocês. Estamos na nossa série de mensagens. Quem sou eu? E aí, quem é você? E o nosso objetivo, através dessa série de mensagens, é parar, pensar e avaliar com cada um. Aonde podemos melhorar? Aonde podemos aprimorar? Será que tenho feito o meu melhor? Será que posso melhorar? Quais são os pontos aí de equilíbrio? Enfim, espero que você tenha acompanhado todas as séries de mensagem. Caso você não tenha assistido uma ou outra e quer assistir ainda, continua disponível no nosso canal aqui no YouTube e você pode acompanhar, ouvir, receber do Senhor e participar aí da nossa série de mensagens. Hoje, o nosso episódio 10, ou capítulo 10, como você assim preferir, e eu tenho certeza que o Senhor continuará falando ao nosso coração. Então eu quero te pedir aí a pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Mateus, no capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 14. Mateus 25, a partir do versículo 14. Hoje, dando continuidade à nossa série, com o tema cansaço mental. Vamos lá, a partir do versículo 1, a partir do versículo 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha aqui, estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém o seu senhor: mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10, pois qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Só até aqui. Quero pedir a você fechar os seus olhos por mais um instante. Pai, nós te pedimos,
continua falando conosco nesta hora, Pai. Que o nosso coração, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua verdade. E que através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, venha nos ajudar a perceber, a entender, a compreender e a colocar em prática. Pai, eu te peço em nome de Jesus, usa-me como Tua boca neste lugar e glorifica o Teu nome. É assim que nós oramos e te agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Glória a Deus. Esse texto é um texto já muito conhecido, aonde Jesus ele tem ali um momento no Monte das Oliveiras, ensinando, interagindo, conversando com os seus discípulos, aonde ele fala diversas parábolas. Muitas pessoas, inclusive, gostam de estudar as parábolas e entender aquilo que o Senhor Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos. Alguns ali naquele momento, quando Jesus contava as parábolas, ficavam com aquela cara de ué. Hã? O que isso quer dizer? E ali de forma bem particular, muitas vezes o Senhor Jesus explicava de uma forma um pouco mais detalhada aos seus discípulos o que significava aquela parábola. E naquele momento ali ele está interagindo com os seus discípulos, compartilhando com eles e contando parábolas, fazendo comparações, trazendo uma ilustração para que eles pudessem entender um recado, entender uma mensagem. E eu queria nesse momento me atentar a esse texto e da mesma forma pensar com você aquilo que foi dito há mais de 2000 anos atrás, o que a gente pode extrair e trazer para nós. Talvez você já está pensando, pastor, eu já ouvi muitas mensagens sobre os talentos, você provavelmente vai falar que eu tenho que aproveitar melhor os talentos que o Senhor me deu, isso e aquilo outro. Meu querido, glória a Deus que você já ouviu muitas mensagens sobre os talentos, mas eu não quero entrar neste foco. Eu quero pensar com você de uma outra forma em cima desse texto, em cima daquilo que o Senhor colocou ao meu coração, e eu quero pensar com você. Aqui nesse texto a gente consegue compreender a história, vamos dizer assim, né, conforme o Senhor ali contou uma parábola. A gente consegue enxergar 3 personagens. E nesses 3 personagens a gente consegue enxergar um que recebeu 5 talentos, outro que recebeu 2 talentos e o que recebeu 1 talento. E ali o seu Senhor, né, distribuiu dessa forma entre eles, e então se ausentou por um bom tempo e depois retornou, conforme a gente acabou de ler no texto. E eu queria pensar um pouquinho com você já logo de início. No versículo 15 diz que a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Primeiro eu quero já pensar com você, o Senhor sabe as minhas limitações, Ele conhece as minhas limitações, Ele sabe se sou capaz ou não, Ele conhece a profundidade do meu interior, mais do que eu mesmo. E eu quero dizer a você, meu querido, você é capaz. Você é capaz de devolver ao Senhor esses talentos. Você é capaz, aquele entregou cada um conforme a sua capacidade. E então a gente já pode pensar, será que talvez não poderia ser essa história um pouquinho diferente? De repente aquele que ele entregou 5 talentos, ele pegou esses 5 talentos e enterrou. E aquele que pegou 1, de repente multiplicou e apresentou depois 2, ou até mais. Será que não poderia ser essa história um pouquinho diferente? Aqui o texto diz, cada um conforme a sua capacidade. Ou seja, o Senhor sabe até que ponto eu e você, as nossas limitações, Ele conhece. Até onde eu consigo chegar? Qual é o meu preparo? Eu vou dar um exemplo muito fácil para a gente pensar juntos. Quando você pega um maratonista e você de repente combina com ele, vamos fazer uma pequena caminhada aqui, ou um Cooper de 20 quilômetros, ou um pouquinho mais de 40.
ele provavelmente vai se sair muito bem. Mas você, se talvez não está acostumado, talvez vai ser difícil você conseguir passar dos 3 quilômetros ou dos 5 quilômetros. Por quê? Cada um tem a sua preparação. Cada um conforme a sua capacidade, conforme as suas condições. Aqui, o Senhor sabia que aquele que recebeu 5, ele tinha capacidade para administrar os 5, o 2 e o de 1 e assim diante. Ou seja, todos tiveram a sua oportunidade. Todos têm oportunidades. Não podemos dizer que não temos oportunidades. Não podemos nos comparar com outras pessoas, como se outros tivessem mais oportunidades do que eu. Alguns podem ter melhor preparo, alguns podem estar adequadamente preparados, ou emocionalmente, ou espiritualmente, ou em qualquer necessidade que seja, até mesmo uma necessidade profissional. Porém, a gente sabe que, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos dá força e nos traz uma capacitação que vai além do nosso natural. E graças a Deus por isso. E aqui eu quero, então, pensar com você. Se cada um recebeu conforme a sua capacidade, o porquê aquele que recebeu um único talento, ele de repente não entregou aquele talento ao banco, ou não fez algo que pudesse ali produzir um resultado, ou multiplicar. O porquê o pensamento dele foi tão fechado, com medo ou insegurança, que ele apenas enterrou. E aí eu quero pensar somente com esse foco. O que passou na cabeça dessa pessoa? É claro que aqui é uma parábola, mas usando essa parábola, uma analogia, uma comparação, entendendo o que isso pode falar conosco. Então, será que você pode pensar comigo, por que será que aquela pessoa não teve uma estratégia diferente? Por que será que aquela pessoa ficou tão paralisada ao ponto de enterrar, ou com medo, escondeu o talento, ou inseguro? O porquê desse sentimento, ou dessa característica? E aí, será que você tem uma característica parecida com essa pessoa que recebeu um talento? Será que você às vezes tem medo, esconde? Será que talvez você não se sente capaz? Aqui o texto deixa bem claro. O Senhor conhece a capacidade de cada um. E Ele dá conforme a capacidade. Ou seja, se eu estou preparado, Ele vai me dar mais. Se eu não estou me preparado, não adianta me dar mais do que eu posso suportar. Então a gente precisa, de uma forma gradativa, ir avançando em todas as áreas, para me preparar para alcançar aquilo que eu mais anseio. Você tem sonhos, você tem objetivos, você tem metas, assim espero, pelo amor de Deus, hein? E se você tem, meu querido, o maior desejo de Deus como pai, é te abençoar, é te ajudar. Só que Ele não pode te dar se você assim não estiver preparado. É necessário uma preparação, para não estragar aquilo que Ele tem para você. Quando estamos preparados, aquilo se torna bênção, aquilo vem para complementar, para fechar com chave de ouro. Talvez algumas pessoas poderiam dizer, mas talvez aquela pessoa que recebeu um talento só, já se sentiu complexada. Por que eu recebi um talento só, o outro recebeu 5, o outro recebeu 2? Já viu pessoas assim? Que olha para o vizinho, olha para um lado, olha para o outro, e fica observando a vida de outras pessoas, e sempre enxergando o porquê aquele conseguiu isso, o porquê aquele conquistou aquilo, o porquê aquele tem tal coisa, e sempre valorizando o que os outros têm e o que eu não tenho. Graças ao bom Deus que isso não acontece com você.
Porque você é alguém espiritual. Você valoriza o que tem e não o que não tem. Pensando em cansaço mental, uma das coisas que me gera esse cansaço mental, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, é a insatisfação de eu nunca estar satisfeito, nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Eu observo aquilo que os outros têm, e eu gostaria de ter aquilo. Agora é diferente se eu começo a enxergar de forma diferente e me saciar e me sentir satisfeito com aquilo que tenho, valorizando aquilo que tenho. Ou seja, quando falamos de um cansaço mental, o que um cansaço mental pode gerar dentro de mim? Como aconteceu com esse que tinha um talento? A gente pode pensar, eu vou me esconder, eu vou me omitir, eu vou ficar com medo do meu amanhã, do meu futuro. Ou seja, vai me faltar atitude, ação, vai me faltar ousadia, porque provavelmente vai entrar na minha consciência aquele sentimento, aquele pensamento de: eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não consigo dar conta do recado, eu não sou capaz, eu não posso, eu não sei lidar com tal situação, e agora? Sabe aquele sentimento de frustração, de erro, de incapacidade? Muitas pessoas passam por isso. E isso muitas vezes traz um cansaço mental, aonde a gente vai definhando. A gente olha algumas dificuldades e limitações, ao invés disso nos trazer uma motivação para superar, a gente começa a colocar obstáculos em tudo. Obstáculos, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Sabe aquele famoso e se? Mas e se eu ficar doente? E se eu perder o emprego? E se eu pegar Covid? E se eu for entubado? E se acontecer tal coisa? E se eu não conseguir pagar as contas? E se? E a gente permite esse sentimento de insegurança tomar o nosso interior de tal forma que a gente começa a ficar paralisado, que a gente começa a ter aquele cansaço emocional, aquele cansaço mental. E cansaço mental por quê? Porque a tua mente fica dizendo para você que você não vai conseguir, que você não é capaz, e você continua alimentando aquilo, e fica sem ação. Aquela pessoa que tinha um talento, o texto relata simplesmente que ela ficou sem ação. No versículo 25 diz: atemorizado, escondi o talento. Quantas pessoas ficam sem ação através de um cansaço mental, de uma preocupação, de uma ansiedade? A gente tem compartilhado aqui nas últimas semanas sobre o medo, o que isso nos traz como consequência. Como na semana passada, a procrastinação de ficar empurrando com a barriga e não tomar uma atitude, uma iniciativa. Aqui não é diferente. O medo, ao ponto de ficar atemorizado, escondeu na terra, sem atitude, sem ação, deixou lá. Quantas pessoas hoje em dia, de forma consciente ou inconsciente, vivem esse cansaço mental e só conseguem enxergar um futuro com frustrações. E sabe o que é interessante? Não sei se você já estudou um pouquinho sobre o poder dos nossos pensamentos, da nossa mente. Até mesmo, se você já leu os livros do Augusto Cury, já li alguns, inclusive, e tantos outros estudos sobre a grandeza, o poder dos nossos pensamentos, ou da nossa mente.
ou do nosso cérebro. E é tão sobrenatural quando você começa a entender, estudar ao fundo, de uma forma, vamos colocar assim, médica, né? Estudando ao fundo, que você não consegue ter controle. De repente os seus pensamentos, eles vão além do que você pode imaginar que você está no controle. Até mesmo um sonho, às vezes você tem aquele sonho surreal, que você não sabe nem como você sonhou aquilo. Ou muitas vezes você quer controlar um pensamento e de repente você não consegue. E a nossa mente, ela foi preparada para trazer diversos alertas para nós. E esses alertas são alertas do perigo, alertas do amanhã, alertas de diversas coisas, que traz um sentimento ao nosso corpo, uma atenção, um alerta, para que venhamos agir. Por isso que existe aquele sentimento de medo, num momento de repente que você está correndo um perigo. É um alerta. Qual vai ser a sua ação, a sua reação? E se a gente não consegue, então, ter esse controle da nossa mente, a mente ela pode nos levar, preste muita atenção nisso, por diversos momentos, ela pode nos levar a ter medo do nosso amanhã, medo do futuro, medo do que será de mim, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? E isso é gerado de uma forma automática, não é algo que eu tenha simplesmente um controle fácil, que eu aperto um botãozinho e falo, não, estou tranquilo. Quando se fala até mesmo no início de uma preocupação, no início de uma ansiedade, ou algumas coisas relacionadas, é algo natural, é algo automático. Inclusive uma das teorias que você pode estudar um pouquinho melhor depois, né, até Augusto Cury fala sobre isso também, sobre a síndrome do pensamento acelerado, como se fosse, sabe quando você vai abrindo aquele monte de abas né, no navegador, você vai abrindo um monte de caixas, aquele monte de pensamentos, diversas coisas para se resolver. Só que aí você tem um monte de coisa para fazer e ao mesmo tempo não consegue organizar tudo isso. E essas caixas ficam todas abertas, essas abas todas abertas. E aí você começa a ter dificuldade em concentração, dificuldade de raciocínio rápido, você começa a ficar mais lento, começa a ficar mais tenso, começa a ficar mais preocupado, dificuldade em conduzir todas as coisas, e isso muitas vezes o quê? Nos oprime. A velocidade dos nossos pensamentos, ela flui de uma forma automática, é natural. Todo ser humano, você pode estudar, colocar no YouTube, pesquisar, você vai ver quantas pessoas falando sobre isso. Até mesmo de doenças psicossomáticas e outras coisas que são geradas, primeiro algumas ordens que vêm aqui do nosso pensamento, da nossa mente. Ou seja, então eu preciso entender que isso que é gerado de forma automática dentro de mim, pode me levar para avançar, como também a me deprimir, a recuar, a me prostrar. E quando a gente fala em cansaço mental, algumas pessoas perdem a ação, como aquele homem de um talento. Desistem, já não acreditam mais em um futuro, perdem a esperança. E não sei se você já parou para avaliar, aí no seu coração, se você é uma pessoa que muitas vezes vive cansada emocionalmente ou mentalmente, porque esse cansaço, ele traz sobre nós aquele sentimento de não quero fazer nada, de não estou disposto. Sabe quando você não tem disposição nenhuma? Não tem disposição nenhuma. Me sinto sempre cansado. E aí vem aquele sentimento, aquele pensamento, já sei como resolver, eu preciso dormir um pouco mais. Aí às vezes eu pego o final de semana inteiro, fico dormindo o final de semana inteiro. Resolve? Não resolve. Porque é um cansaço mental. Eu posso descansar o meu físico, eu posso ter uma noite de muitas horas de sono. E o meu físico pode estar um pouco melhor, renovado, se sentir melhor. Mas o cansaço emocional pode me derrubar fisicamente. Quantas pessoas vivendo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E não conseguem.
lidar com esse cansaço emocional, devido às diversas necessidades. Ok, então, se isso é algo automático, é algo natural, que pode me levar a esses pensamentos, a algo de insegurança, como que eu transfiro ou transformo isso que é natural em algo bom? Ou seja, eu posso pegar essa reação natural do meu corpo, que me traz esses alertas, e eu posso enxergar, puxa, que bom, então eu vou me planejar melhor. Puxa, que bom, então eu vou resolver essa situação. Puxa, que bom, então eu vou exercer a minha fé. Vou executar a minha fé. Como a gente pode pensar aqui dessa forma, aquele que recebeu 5 talentos, aquele que recebeu 2. Aquele que recebeu 5, talvez a mente, o pensamento, já trouxe sobre ele, nossa, você recebeu 5, que responsabilidade, hein? Puxa, seria melhor receber aquele que recebeu um só, porque a responsabilidade dele é menor. A mente poderia trazer preocupações, insegurança, medo, aquele que recebeu 2 talentos. Mas ao contrário, qual foi a ação ou a reação daquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2? A ação foi uma excelente oportunidade. Vou me preparar, vou me planejar. E olha, consegui aqui, ó, multiplicar. Aqui, ó, 5 mais. Conseguiu enxergar os nossos alertas mentais, naturais, como algo positivo, que me fez me impulsionar, sair de uma posição cômoda, ou de uma posição tranquila, ou de uma posição talvez até de comodismo, e me levou a uma ação, me levou a um algo mais. E é isso que eu quero pensar com você. Hoje, no seu dia a dia, a sua mente, os seus momentos onde você está lá tranquilo, pensando na vida, ou os momentos que você está intenso, como que os seus pensamentos são organizados aí dentro? Meu querido, eu não estou falando aqui como médico, e na área médica eu conheço muito pouco, mas eu estou falando para você como alguém que conhece um pouco, que estuda um pouco, e que entende um pouco do poder que existe através da nossa mente, dos nossos pensamentos. Inclusive aonde influencia a minha fé, influencia o meu ânimo, o meu bom ânimo, influencia no meu dia a dia, no meu humor, na minha postura, na minha vida com Deus, no meu relacionamento, o quanto tudo isso tem influência na minha vida de uma forma geral. Se eu tenho facilidade para administrar a minha mente, os meus pensamentos, as minhas sensações, as minhas emoções naturais, ou se não, ou se eu tenho muita dificuldade, porque eu posso em meio a uma situação como essa, aquele que recebeu 5 talentos, ao invés de ter aquele medo ou insegurança, ou as sensações que de repente os meus pensamentos me trouxeram, ou a insegurança, o futuro e agora o que fazer, eu posso canalizar tudo isso em fé, em confiança, em crer no impossível, no sobrenatural, crer naquilo que é possível, aquilo que eu posso fazer, e aquilo que eu coloco nas mãos de Deus que eu não posso fazer. Entender que eu consigo, que eu posso, principalmente em Deus, que eu não estou sozinho. Confiar. E um dos pontos que isso pode me alimentar, e eu quero te ajudar a alimentar de uma forma positiva os seus pensamentos. Como eu posso alimentar de forma positiva? Um dos pontos é, lembra daquele texto que diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, inclusive tem aquela música lá da Batista da Lagoinha, que menciona, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu quero frisar isso, e permitir que isso entre ao seu coração. Quer pegar os seus pensamentos, ou as ansiedades e preocupações às vezes, e transformar isso em algo positivo que te leve a agir, a ter ação. Então traz à memória aquilo que te traz esperança. O que seria trazer à memória?
Você pode lembrar de situações em que você já viveu. Situações em que você passou por dificuldades, situações em que parecia que tudo estava perdido. E quantas conquistas, quantas vitórias. Cada uma delas, lembra daquele emprego que você conseguiu, daquela promoção, daquela oportunidade. E em cada detalhe, do apartamento que você conseguiu comprar. Em todas as suas vitórias. Tem as derrotas também, tem as dificuldades sim. E eu posso também olhar para cada uma delas e extrair algo bom, para não repetir os mesmos erros. Tudo depende do ângulo que eu quero olhar. Ou seja, o cansaço mental é algo real, sim. Ainda mais se a gente for trazer para o lado natural, as 1000 coisas, as 1000 luzes que ficam piscando. É o WhatsApp, é o telefone, é a TV, é isso, é aquilo, é aquelas 1000 coisas para fazer. Mas eu posso enxergar de uma forma diferente. Mesmo em meio a tudo isso, eu posso enxergar algo positivo. Como transformar tudo isso em algo que me impulsione a fazer a diferença. Que me impulsione a algo mais. Que me impulsione como a gente viu aquele que tinha 5 talentos. E apresentar 10, aquele que tinha 2, 4. Ou será que eu vou ficar ali abatido, escondido? Traz a memória. Lembra aquilo que pode te trazer esperança, aquilo que pode te alimentar. Puxa, eu já venci, eu já passei por isso. Teve vezes que eu achei que não ia dar certo. Se alimenta de coisas que você venceu. Se alimenta das suas experiências com Deus. Porém é importante sempre estar pronto. Saber que você é capaz. Capaz em que sentido? Tanto para vencer, como para superar. Por quê? O cansaço mental, a dificuldade, que gera ansiedade, preocupação, depressão e muitas outras coisas, é o medo de aquilo que não pode acontecer, aconteceu. Veio a acontecer. O porquê não pensar diferente? É eu me preparar. Me preparar se acontecer ou se não acontecer. Deus continua sendo Deus. Se acontecer ou se não acontecer, eu posso me superar. Eu posso recomeçar. Eu posso vencer. Deus é por mim, Ele está comigo. Tudo pode ser transformado. Agora, se eu fico naquela expectativa, e se o pior acontecer? E agora vai ser o meu fim. E aí o cansaço mental vai me consumindo, e eu vou me deprimindo, e eu não tenho mais forças. Quantas pessoas hoje caminhando sem forças, prostradas às dificuldades. E algumas não é uma dificuldade financeira. Às vezes apenas uma dificuldade emocional, por causa de frustrações em determinada área. Que pode ser emocional, familiar. Até que ponto eu realmente enxergo os meus pensamentos e eles me estimulam a avançar. E eles me estimulam, os meus alertas naturais do meu corpo me incentivam a me impulsionar a fazer algo. Ou será que você é aquele que ouve a mensagem, como está ouvindo agora, e de repente, acho que isso não é para mim. Ou, tem pontos que eu posso mudar, preciso melhorar, e de repente, fica por isso mesmo. A gente ouve, escuta, entra aqui, às vezes concorda, às vezes não concorda, sai por aqui, e a gente não tem ação. É tão precioso quando você pode compreender a grandiosidade do corpo humano, a grandiosidade da criação de Deus, ao ponto que permitiu todos esses alertas naturais, que geram de forma automática, que podem me impulsionar a me prostrar ou a avançar. O que tenho feito? Como tenho canalizado isso? Será que eu tenho permitido ser possuído pelo cansaço mental? Ou será que eu enxergo tudo isso como crescimento e sim me encho de paz?
Porque algumas pessoas pensam que ser feliz é não ter problemas. E ao contrário, ser feliz é saber como permanecer em paz em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio a situações adversas. E superar cada uma delas. E para finalizar, meu querido, eu não sei se você já pensou ou já avaliou se essas consequências, esse cansaço mental, emocional, tem se alojado dentro de você. Aonde vem aquele sentimento de falta de energia, desânimo, aonde você permite ser possuído por aquele negativismo, falta de disposição. E alguns ainda ficam tão oprimidos que, mais uma vez, vão para as fugas. E as fugas podem ser vícios, podem ser coisas destrutivas. E aí? Quem é você? Será que você é uma pessoa que se enche de oportunidades em todo tempo e procura se levantar e viver uma vida em paz, feliz, alegre, compreendendo o seu pensamento, o seu entendimento, os seus alertas naturais do seu corpo, os seus pensamentos, e você canaliza isso para coisas boas? Ou será que você apenas, quando fica pensando em tudo isso, isso só gera depressão, medo, insegurança? Não sou capaz, não vou conseguir, não vai dar certo. Quem é você? Quem sou eu? É muito importante identificar esses sintomas, avaliar essas emoções. E quando a gente consegue perceber, aí a gente começa a canalizar para o lado certo. Se isso está me trazendo opressão, se isso está me oprimindo, então eu vou me levantar, eu vou planejar, eu vou mudar, eu vou avançar. Aqui no texto, para finalizar, é interessante que o Senhor, no final, ele diz: olha, esse que teve oportunidade também, teve um talento, mas nem isso ele conseguiu avançar. Tira esse talento dele, dá para aquele que tem 10. Talvez a gente poderia imaginar: nossa, mas aquele que tem 10, será que ele vai dar conta? Será que você pode dar conta de mais coisas? Depende, tudo depende da sua preparação emocional, da sua preparação mental, da sua preparação espiritual. Tantas pessoas conseguem fazer tantas coisas ao mesmo tempo e outras não. Existe o físico? Sim. E existe também o emocional? Sim. E também existe o espiritual? Sim. A graça e a capacitação que vem do Senhor. E por isso eu quero orar com você pensando de uma forma natural e de uma forma espiritual. Entendendo a forma natural como a minha mente age. E sabendo que eu posso canalizar para algo que gera fé, que gera ação, que gera confiança, que me traz esperança, que me faz crer, que me faz confiar. Se eu não consigo lidar nem com um talento, nem com um pouco, como que eu posso avançar? Como eu posso, de repente, estar envolvido num relacionamento ou em algumas outras coisas, ou num cargo de maior importância na empresa, se eu nem com pouco eu consigo ali me virar direito? Quem é você? Que o cansaço emocional não encontre espaço no seu coração. Vamos orar, querido. Quero orar com você nessa hora. Não sei se você hoje está vivendo o seu melhor momento profissional, espiritual, familiar, restauração na sua família, na sua casa, ou se você está super motivado. E eu não quero falar de uma motivação apenas como se fosse um estado de espírito, como algo positivismo, não.
mas eu quero fazer algo que vai além, quero falar sobre algo que vai além. Uma motivação que não é só algo natural, mas algo que vem do Senhor, que me faz permanecer. Porque a motivação natural, ela pode ter momentos de picos. Agora, quando eu me apego no Senhor, e a força não está em mim, não está no meu braço, eu sim posso confiar, descansar, e posso permanecer nele. Permanecer cheio de fé, atitude, ação. E eu quero incentivá-lo a ter ação. Vamos agir, vamos nos levantar, vamos viver o melhor de Deus e alcançar os sonhos que Ele tem para nós. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças por todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bom. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor se faz presente. Obrigado porque o Senhor conhece a nossa natureza, as nossas limitações. Obrigado, Senhor, como diz no texto, o Senhor deu oportunidade a todos. Pai, que da mesma forma como aqueles que multiplicaram aquilo que foi dado, que a gente possa a cada dia avançar, 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 e em todo tempo glorificar ao Senhor e multiplicar tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Que possamos edificar, que possamos agir, que possamos planejar, que possamos, Senhor, de uma forma natural e espiritual, tudo aquilo que é gerado através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que possamos canalizar todos esses sentimentos, alertas, que possamos canalizar de forma que traga edificação, de forma que traga vida, de forma que traga ação, de forma que nos impulsione a fazer o algo mais, a ir além, a viver o sobrenatural, a melhorar, a aprimorar tudo em nós e através de nós. Pai, te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a administrar a nossa vida, as nossas emoções, os nossos pensamentos, mesmo sabendo que muitas coisas são geradas de forma automática. Nos ajuda o que fazer com cada pensamento, com cada sentimento, com cada emoção, e que em todo tempo o Senhor seja glorificado através das nossas ações. Pai, eu profetizo sobre cada um que está aqui conectado conosco, que venha ter facilidade em enxergar o dia de amanhã de forma diferente. E aquele que hoje talvez se encontra com esse cansaço mental, cansaço emocional, aonde não sente prazer e nem vontade de fazer nada, aquele que se encontra desanimado, sem forças, sem motivação, aquele que talvez busca apenas a motivação em uma única coisa, talvez no trabalho, talvez em outras coisas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, traz um novo ânimo, traz entendimento, abre os olhos, abre, Pai, em nome de Jesus, a cabeça dessa pessoa de tal forma que ela consiga enxergar, perceber o quanto, se continuar neste caminho, o quanto isso nos traz opressão, o quanto vamos nos fechando e nos oprimindo. Traz vida sobre essa pessoa, traz entendimento, traz luz para que ela venha ter o seu entendimento iluminado e enxergue o teu principal e perfeito propósito. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o bom ânimo, que a alegria, que a paz, que o amor, que a graça, que a ousadia, que a autoridade que há no nome de Jesus, venha transbordar no coração de cada um, aonde possamos todos os dias perseverar, persistir alegremente, sem medo do amanhã, independente do que vier a acontecer, que tenhamos ação, que tenhamos disposição, que tenhamos bom ânimo, para ajudar, para alcançar, para abençoar, para estender a mão ao necessitado, para evangelizar, para produzir frutos, para a honra e glória do Teu nome. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe grandemente. Quero lembrá-lo
Se você conhece alguém que precisava ouvir essa mensagem, compartilhe com pessoas. Pense um pouquinho nisso. Aproveite esse final de semana, amanhã, que você está mais tranquilo, de repente no sábado. Aproveite esse momento para meditar um pouquinho em tudo isso e começar a canalizar de forma positiva todas as coisas. Deus te abençoe. Um bom final de semana. Fique na paz. Precisamos falar de Jesus, mas não basta dizer, é preciso viver para mostrar, ser carta viva para aquele que perdido está, a luz que brilha em toda parte, em todo lugar. Alto preço pagou, sua vida entregou por amar, e nos comissionou para em si mesmo o amor encarnar, testemunhando da verdade que não mudará, discipulando todo aquele que se entregar. Quem vai deter, quem vai parar o avanço do teu povo, ó Deus? Queremos ver se levantar um exército, compartilhando vida, multiplicando amor, ao se assentar à mesa como pecador, compartilhando vida, multiplicando amor, te revelar aos homens até que eles te confessem Salvador. Alto preço pagou, sua vida entregou por amar, e nos comissionou para em si mesmo amor encarnar, testemunhando da verdade que não mudará, discipulando todo aquele que se entregar. Quem vai deter, quem vai parar o avanço do teu povo, ó Deus?